Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações fraternais aos descendentes da sabedoria das eras. Saudações arcanas aos filhos de Sofia, todos aqueles que buscam a tradição primordial e os saberes arcanos que são no nosso podcast explorados. Não no sentido iniciático, mas no sentido de esclarecimento. Não fazemos mistificação, muito pelo contrário. Nós buscamos retirar o véu de mistificação que existe sobre as coisas ocultas e místicas. Então, temos aqui hoje um convidado muito especial. Aqui, junto comigo, temos nosso irmão, nosso companheiro aqui do Sabedoria Arcana. Nós temos o Adílio Jorge Marques, que irá, junto comigo, conduzir esse programa, em que nós conversaremos e meio que até, de certo modo, entrevistaremos o Frater Uziel. O tema é um tema muito interessante. Se trata da construção, do uso e, por que não dizer, da magia envolvida nas armas mágicas. Então, nós temos aqui conosco, e aí eu apresento, o Frater Uziel, que é o dirigente da Ordem Sanctus Solis, e a quem eu convido a iniciar. Mas acho que o Adílio também tem lá as saudações dele a fazer, inicialmente, não? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, querido Pablo, que trabalha com a gente aqui na Sabedoria Arcana, Frater Uziel, que a gente tem a honra de receber hoje por aqui, é um dos dirigentes da Ordem Sanctus Solis, como já foi anunciado, e uma vasta experiência, também como Rosa Cruz, Demolay, Golden Dawn e outras várias tradições mágicas e ocultistas. Então, tenho certeza que vai ser de grande ajuda, de grande esclarecimento, se juntando aos outros podcasts que a gente já tem. Bom. Muito boa noite a todos, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, presente, para a gente bater esse papo. Eu gosto muito desse papo, né, desse bate-papo, justamente, sobre teurgia e, assim, livre, né, que nem a gente está propondo aí uma conversa mesmo, né, para ir devastando aí esse assunto que é tão abrangente, né. Então, muito obrigado aí por esse convite, né, por me convidarem por fazer parte aí desse programa. É um programa muito legal, parabenizo vocês aí por esse trabalho, que está sendo muito show, e mais uma vez aí, muito obrigado. Nós que agradecemos, Frater Uziel. E aí eu já começo com uma pergunta para iniciar os nossos trabalhos. E a pergunta, especialmente para o público que começa agora a fazer seus estudos místicos, seus estudos ocultos, é a seguinte: considerando, né, e nós consideramos a existência da magia, qual seria a diferença entre alta magia e baixa magia? O que você teria para conversar conosco a respeito? Então, tem muita confusão sobre esse assunto, né, no meio. Então, quando a gente começa a estudar, é uma vastidão. O ocultismo, em geral, é uma vastidão de assuntos, né, de linhas, tradições. E aí, quando você
opta por essa via de estudo, você se depara com muitos caminhos, fica até meio perdido, sem conseguir entender muito bem, às vezes, o que é o quê. E é importante a gente se ater, né, às nomenclaturas, justamente que ela vai dar um norte nesse estudo. Então, a alta magia, baixa magia, popularmente as pessoas confundem muito isso com magia branca e magia negra. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existe a magia branca e magia negra tanto na alta quanto na baixa magia. Então, são vertentes que abrangem muitos sistemas, muitas linhas e tradições, né? Essas duas vertentes, mas cada uma tem um foco diferente de estudo. Então, a baixa magia ela está ligada muito a essa tradição da magia que veio dos camponeses, das pessoas que viviam da agricultura, que tinham um contato próximo com a natureza, com essa energia, né, da Mãe Terra. Então, a baixa magia ela se ocupa das práticas que se relaciona com essa energia mais telúrica, mais voltada à Terra, aos elementos, a essas energias que podemos dizer que estão no orbe terrestre, assim, que são sublunares. E a alta magia é um estudo que veio mais de pessoas desde, né, da antiguidade que eram mais letradas, de sumos sacerdotes. É um misticismo, né, que começou uma tradição dentro dos sacerdotes, de pessoas que eram cientistas, bem dizer, né, da época. Justamente o mago é isso, né, ele é um cientista. E a alta magia ela se ocupa com o estudo dessas energias e seres que estão em planos superiores, né, além da Terra, digamos assim, acima do reino lunar, né? Se a gente pensa pelo prisma da Kabbalah, a gente pode pensar que são as forças acima de Yesod, né? E a baixa magia se ocupa mais com as forças de Malhut, né? As forças que estão na Terra, bem dizer, forças elementais. Então essa seria a principal diferença, né? E, obviamente, né, dentro da baixa magia, você vai ter linhas que trabalham com uma magia de luz, digamos assim. Não gosto nem muito da nomenclatura com cores, né? Porque as cores também não denotam aí bondade e maldade. Verdade. Mas num sentido de magias positivas e negativas, né? Ambas vertentes têm aí esses dois caminhos. Nesse caso, então, nós poderíamos fazer uma associação entre o que se chama convencionalmente, mesmo com alguma imprecisão, de magia branca, com o que você chamou de magia de luz, certo? E a chamada também comumente magia negra como uma espécie de magia das trevas. Seria mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Bom, a magia de luz ela seria essa magia que faz voltada para coisas construtivas, né? Tudo aquilo que você visa uma melhoria, uma construção de algo assim, e que não tira a liberdade de outra pessoa, né? O direito de escolha, o livre-arbítrio. Esse é um critério importante. Exatamente. A magia negra é o que eu digo, né? Isso a gente até tem uma live lá no nosso canal também, que fala sobre isso, que é discussão para mais de dias, né? O que é a magia negra, né? O que é a magia branca? Então tem várias concepções, vários conceitos diferentes, né? Para cada pessoa tem um conceito diferente. Para mim, a magia negra é quando você visa utilizar essa energia da magia para tirar o livre-arbítrio de uma pessoa, né? A sua decisão, ou para causar algum dano a alguém, né? Direcionar algo que vai causar algum malefício. Então isso seria a magia negra. Porque até dentro da própria Kabbalah, que é o ramo que eu mais estudo, né? Mais me aprofundei nos meus anos de estudo, quando a gente se remete aos sábios da antiguidade, da Kabbalah, eles faziam invocações até mesmo dos Shedim, né? Que seriam os demônios. Sim. E eles colocavam essas entidades espirituais para trabalhar em prol do bem, então para causar coisas benéficas, trazer bondade, né? Então eles estariam ainda fazendo um preceito positivo, digamos assim, né, com a magia. Então, para mim, eu não considero a magia negra você se utilizar das forças caóticas, mas sim qual a finalidade daquilo que você está fazendo. É muito interessante o que você apresenta, Frater, porque, nesse sentido, nós vamos observar que as coisas são muito mais complexas do que uma gradação uma gradação nem digo, mas uma divisão em dois polos.
em que você pensar, por exemplo, alguém evocou um Daimon, necessariamente ele está visando a fazer o mal a alguém. Não necessariamente. Parece, então, que, seguindo essa linha de raciocínio, que a intenção acaba determinando a natureza da magia que vai ser empregada, não? Exatamente, pelo menos no meu ver, né? Sim. Não digo que isso seja a verdade absoluta, mas ao meu ver, eu penso dessa forma. E justamente trabalhar com Daimons, né, não é algo fácil, não Nem um pouco. não é uma brincadeira, né? Uhum. Então tem que ser por um motivo muito nobre, né? Hoje em dia tem uma banalização disso, teve uma banalização, as pessoas acham que é brincar com um gatinho, e não é bem assim, né? Tem toda uma responsabilidade por isso. Sim, enorme. E consequências, né? Consequências. Gravíssimas. Eu e a Adil, no outro podcast, nós advertimos, né, dizendo que a atual geração, que quer tudo na hora, que não tem paciência para estudar, muito menos para esperar resultados ou mudanças, o sujeito lê um PDF na internet e ele acha que ele vai conseguir controlar a vontade de um Daimon, mas ele depende da vontade dos pais dele. O cara recebe mesada, ele não consegue se sustentar. Se o pai dele falar, sai de casa, se vira, o cara não consegue fazer, mas ele pensa, ele crê fielmente que os Daimons vão obedecê-lo. E até isso é uma das coisas que a gente sempre diz, né, que o conhecimento ele possui um valor muito grande e até que ele se torne sabedoria, nossa, né, não é tão simples assim, né, como uma formulazinha mágica em que o sujeito já controla, ele já controla. E aí acaba, e é isso que eu gostaria de saber se você concorda, muitas vezes nessas situações ele acaba se tornando presa daquele que muitas vezes ele gostaria que fosse, né, o seu servo, digamos assim, né? Exatamente. Bom, o que eu digo assim, a gente dá para categorizar alta magia, teurgia, em mais ou menos duas fases, né? A clássica, a primitiva, né? Que é aquela bem antiga, que remonta aí o templo, os tempos de Eleusis e tudo mais, dos primórdios da teurgia, realmente. Um período intermediário, que é o período grimorial, sim, um período clássico também, né? Podemos dizer, e um mais moderno, depois da Golden Dawn, de outras ordens, como a ordem cabalística da Rosa Cruz também, que ela é bem teúrgica, né, no sentido cerimonialista. Então foram ordens que trouxeram uma modernidade, né, para a magia. Quando a gente olha os grimórios, quem praticava, quem criava esses sistemas eram abades, eram padres, sacerdotes, pessoas que devotavam sua vida para a fé, né, para realmente um caminho justo. Então eles entravam em contato com seres angélicos, com seres demoníacos também, né? Mas eles tinham uma autoridade espiritual muito forte, porque eles passaram a vida estudando, a vida se dedicando para isso, né? E hoje em dia as pessoas querem ter essas mesmas atividades, né? Fazer esses mesmos rituais, ter tudo isso, mas sem essa responsabilidade. Então, quando a gente fala que precisa fazer um jejum de 2, 3 dias, já é difícil para a pessoa. Sim. E para a maioria das pessoas, hoje em dia, isso é difícil, né? E aí você quer lidar com daimons, que são seres que tu precisa ter uma autoridade espiritual muito grande, né? Quer lidar com essas entidades se você não consegue ficar 3 dias, né, de jejum se abstendo de carne, relações sexuais, coisas que te dão um certo nível de prazer. E aí, bom, seria muito mais simples você optar, né, por trabalhar com anjos apenas, se você tem essa dificuldade, porque pelo menos o máximo que vai acontecer é não dar certo, né, teu ritual, você não vai acarretar aí nenhuma carga espiritual depois nas tuas costas, né? Pois é verdade. E até sim, Adil, por favor. Não, só ia comentar que isso que vocês estão discutindo é muito importante, porque chegam muitas perguntas para a gente aqui na Sabedoria Arcana, e no nível pessoal também, sobre a Goécia, né? E sobre a suposta facilidade que se vende na internet, de que você consegue resolver todos os problemas, ganhar na Mega Sena, curar todas as doenças, né, da sua família,
quase como aqueles anúncios que a gente vê muito no Rio de Janeiro, sei lá, na cidade do Uziel, né? Mãe não sei o que, resolve todos os seus problemas. Né? Traga o seu homem de volta em 3 dias. Em 3 dias, exatamente. E acho que está muito claro, a gente tem insistido nisso, que não só isso não é uma brincadeira, né? Como o conjunto todo do que a gente discute aqui na Sabedoria Arcana, como também nos podcasts, no canal, né, do Frater Uziel, que no final ele vai, inclusive, falar bastante, deixar aqui o anúncio, falar bastante. De uma maneira geral, a magia não é uma brincadeira. Né? Trabalhar com isso, mesmo que seja a questão angelical, não é para ser feita de qualquer maneira, sem respeito, né? Sem a devida preparação. E às vezes, por não se obter determinados resultados, como o Frater colocou, né? Trabalhando com os anjos, a pessoa acha que, bom, então eu vou fazer qualquer coisa e vou para o outro lado, porque já disseram que é muito fácil e eu consigo, né? E vê na televisão, mais séries de TV, e acha que é daquele jeito, né? Que aparece lá tipo Supernatural, por exemplo, essas coisas. Estou falando porque já me falaram, tá? Estou comentando aqui é verdade. Não sei se aconteceu, eu acredito, né? E vocês já tenham escutado perguntas desse tipo, a gente tem isso na Sabedoria Arcana. Então, o que parece óbvio que a gente está falando, né? Acontece, são perguntas que chegam. Aí eu queria aproveitar, né, todo o conhecimento do Frater Uziel, já que a gente está categorizando aqui no início, colocando conceitos mesmo. Normalmente o pessoal fala de mão direita e mão esquerda, né? E qual a diferença entre magia e teurgia, se há. Né? Aí eu queria que o Frater falasse um pouquinho, né, sobre essa denominação, vamos chamar assim, tais ordens ou tais caminhos são da mão direita. John Fortune usa muito essa expressão, né, mão direita versus mão esquerda. Se o Frater pudesse também falar um pouquinho, eu acho que ia ajudar os nossos ouvintes que também costumam perguntar sobre isso. Bom, eu vou tentar ser assim sucinto, né? A um grosso modo, a mão direita seria esse caminho, tanto de um caminho místico, né, quanto um caminho mais operativo, que nem na magia, na teurgia. Seria o caminho que você vai lidar com forças sutis, forças superiores, ou seja, com as luzes, né, para iluminar as tuas sombras e você evoluir espiritualmente. Então você vai buscando, né, receber essa influência superior através das práticas de rituais, práticas meditativas, estudos. Você vai buscando essa coisa superior para internalizar isso, né, para te iluminar por dentro e você vencer a tua sombra, digamos, né, não vencer, anular ela, né, mas você conviver com ela, fazer ela trabalhar para a tua parte de luz, né? Essa seria a ideia da mão direita. E a mão esquerda é quando você se joga lá no teu poço, né? Teu poço das trevas, falar assim, não, agora eu vou sentar aqui com a minha sombra e vou trabalhar com ela. Então o caminho da mão esquerda é um caminho mais difícil, né? Você tem que ter uma estrutura psicológica bem forte, porque senão você corre um certo risco de se perder nesse caminho, perder a tua sanidade, tua saúde, coisas do tipo. Então, é um caminho mais árduo, digamos assim, né? Com mais responsabilidade. O caminho da mão direita seria esse caminho que tem menos risco de você seguir, né? Sem, digamos, cair na loucura ou com distúrbios físicos, né? Pode acontecer também, que é o que eu sempre digo, as pessoas acham que trabalhar com anjos, arcanjos, são energias muito fortes, muito poderosas. Se você não passa por um processo, um treinamento, não trabalha com as energias internas, não faz todo um processo gradual realmente, aquilo pode te desestabilizar, né? A gente tem exemplos aí na história, o próprio Elos Cohen, né? Eles tiveram problemas com isso e trabalhavam com entidades de luz. Então não é tão simples quanto pensam, né? Trabalhar com anjo não é os anjinhos lá do Renascimento que a gente está lidando, né? São forças, por mais sutis, elas são forças muito poderosas e o nosso corpo físico não está acostumado com isso. Agora, a outra pergunta, qual que era a diferença de magia e teurgia? Isso, eu acho, né? Isso. Bom, a magia a gente pode pensar como essa energia que está presente, né? No ambiente, tanto numa energia mais telúrica, que nós podemos utilizar, quanto a energia mais superior dos anjos, etc. A magia
seria essa energia que a gente pode malear. Luz astral, éter, vai variar aí da tua linha de estudo, né? Agora, a teurgia é quando você se utiliza de forças superiores para causar transformações internas. Então, a teurgia, você lida com essas forças a fim de se transformar. Vamos supor, a gente trabalha muito com as entidades angélicas, arcangélicas, através de rituais invocatórios, que você vai invocar essa entidade, essa energia específica. E num ritual de invocação, obviamente, né, você não está evocando a entidade, tem a diferença também disso, né? Ah, sim, essa é uma diferença importante. Não vai estar ali no ambiente. Ela vai descer, de certa forma, pelos planos e a tua consciência vai se elevar, se você tiver o êxito na operação, né? A sua consciência se eleva e essas duas consciências, a tua e dessa entidade que você está invocando, se unem por um breve momento, né? Esse é o ápice do ritual, onde você tem ali um estado de êxtase, né? E é nesse momento que esse contato com essa entidade vai te deixar impressões no teu inconsciente, no teu consciente, né? Na tua alma, e isso vai te transformar. Tem uma explicação que eu dou pelo viés da Kabbalah, né? Quando a gente pensa, nós temos todos os atributos internos, né? As 7 sefirot inferiores nós temos dentro do nosso corpo também. E toda vez que a gente invoca um dos 7 arcanjos que estão relacionados aí com os 7 planetas, tudo isso, nós estamos, toda vez que a gente se conecta com essas energias específicas, nós estamos movendo essas energias internas também. Então é aquilo, né? Assim como é acima, é embaixo, é o microcosmo humano, né? Sendo influenciado pelo superior. Por isso que esses rituais causam tanta transformação interna. Mas tem como trabalhar com a magia, né, com essas entidades superiores, a fim de taumaturgia, que seria causar mudanças na nossa realidade material. Então, mudanças externas. Teurgia, mudança interna. Taumaturgia, mudanças externas. Né? Perfeito. E nesse caso, né, assim, de modo muito, mas tão sintético que talvez chegue a ser quase grosseiro, tá, Fred? Mas, assim, de modo muito sintético, me parece, então, que o operador ele vai, utilizando a sua vontade, alguns mecanismos, né, que foram legados pelas tradições, ele vai trazer para esse plano ou se dirigir até o plano em que outras potências habitam. Então, a gente pode relacionar tanto a taumaturgia quanto a teurgia a esse processo de canalização, diria, de energias de um plano ao outro, correto? Exatamente. E aí, para a teurgia, você não precisa trazer tanto essa energia ao plano físico, porque justamente ali naquele momento a tua consciência vai se elevar. Mas quando é num sentido de taumaturgia, aí sim, aí você precisa de algo mais. Você até pode trabalhar, vamos supor, com os arcanjos para fins de taumaturgia, mas o resultado pode demorar um pouco mais, tem uma certa, assim, digamos, uma certa dificuldade, porque você tem que canalizar essa energia até o plano de Asiá, né, que seria o plano aqui físico. Sim. Então você precisa criar meios de manifestação. O ritual, ele é um meio de canalização, né, no plano físico. De certa forma você está puxando essa energia, materializando ela no plano físico. Mas não só isso também, né? Você tem que criar as vias de manifestação. Então não adianta se fazer um ritual para prosperidade e ficar esperando acontecer alguma coisa, né? Sim. Ou ficar esperando lá, pode ser que você receba um aumento no teu trabalho, mas vai ser algo muito sem tanta expressão. Ou então, às vezes, o sujeito ele faz o ritual e ele espera, sem trabalhar, obter a prosperidade. Aí fica difícil, né? Isso, não tem, né? Não existe, não tem como fazer milagre, né? É o que eu digo, a gente faz magia, mas milagre ainda não. Ainda não, rapaz, porque imagine você que até na internet as pessoas te oferecem a possibilidade de você ficar rico investindo R$100, né? Então, né, temos de ter um certo discernimento. É importante colocar isso, porque pode parecer óbvio para nós que temos alguma estrada, Frater, mas para a galera que está chegando hoje, não é tão óbvio assim. Várias pessoas já me questionaram nesse sentido. Por exemplo, vou contar algo da minha experiência pessoal para ilustrar, certo?
também tenho alguns anos praticando uma série de caminhos, né? E aí uma pessoa me perguntou assim, Pablo, mas por que você é pobre? Aí eu falei, eu não tenho como te responder. Aí o cara falou, não, você é pobre. Eu falei, cara, eu não sou pobre, porque eu vivo dentro daquilo que eu posso. Então, eu não estou sentindo nenhuma coisa de miséria, não está faltando nada. Eu não acho que eu seja pobre, eu acho que eu estou dentro do meu objetivo. Eu só não vivi tentando fazer igual aquele brinquedinho antigo, né, do videogame antigo, o Sonic, que ia correndo atrás das moedinhas. É isso. Né? Então, quer dizer, muitas vezes acontece isso, né? A busca por resultados que fogem totalmente das leis que nós estamos submetidos. Né? Fogem totalmente. E aí é importante essa diferenciação. Nesse sentido, né, como a gente foi falando desses aspectos, no podcast que já foi ao ar, né, nós falamos sobre... aliás, convido a todos a reverem, né, para aqueles que já tiverem visto. Eu e a Adílio fizemos um podcast em que falávamos sobre guerras mágicas. Né? Muito, muito bacana. Daqui a um pouco. Espero que você goste também, Frater. Né? E aí, nesse sentido, eu queria introduzir uma pergunta aqui para você, que é a seguinte. Levando em consideração o fato de que há conflitos no plano astral, assim como há conflitos aqui na Terra, conflitos armados muitas vezes, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre armas mágicas. Existe isso? Como é que são essas armas mágicas? O que é isso? Né? Você podia dar uma palavrinha aqui para a gente a respeito? Claro. Bom, as armas mágicas, elas são num bom sentido, né? Elas não são para fazer as guerras mágicas, pelo contrário. Sim. É para fazer... Foi uma provocação mesmo. É para fazer... Nem fazer arminha, hein? Isso de jeito nenhum. Entendeu? Arma é arma, não é arminha, não. Conhecidas, né, como armas elementais ou instrumentos mágicos, instrumentos ritualísticos, né? Elas são a ferramenta do operador, né? A ferramenta do teurgo. E são necessárias porque todo o processo de construção, ela não é só num sentido espiritual, mas tem todo um sentido psicológico também. Eu digo que os instrumentos, né, eu sou puramente cerimonial, né? É uma coisa que eu gosto muito, desde dos estudos da alta magia quanto de cabala prática, ambas as vertentes se utiliza de toda a ritualística, né? Mas eu acho que tudo isso, um dia talvez seja desnecessário. Todas essas ferramentas, elas servem, de certa forma, como uma muleta, justamente para o nosso próprio desenvolvimento, né? Elas são ferramentas mais para nos desenvolver do que para a operação em si. Porque se a gente estivesse num nível de perfeição muito mais avançado, ou se nós estivéssemos, por exemplo, assim, libertos da matéria, né, puramente a nossa alma, então a gente não precisaria de nada disso. Conseguiríamos fazer tudo apenas com o poder da mente. Então, tu tem que treinar muito a tua mente para chegar nisso. E justamente o operador, ele faz isso, né? Ele vai treinando isso ao longo da vida e depois de algum tempo, ele já consegue fazer muita coisa apenas com a sua própria mente, né? E as armas elementais, elas servem tanto num sentido espiritual, né? Que você vai fabricar elas. Então, desde o início, você já está colocando a tua energia nesse processo. Depois passa por uma cerimônia de consagração, que você faz invocações, infunde energia, né? Faz orações. Então, aquele objeto está deixando de ser um pedaço de pau para se tornar um bastão de comando. Você está infundindo energia nele e tem toda a parte do aspecto psicológico também, do que aquilo te causa de transformações no teu inconsciente. Então, toda a ritualística, sempre, em qualquer ritual, né? Todos esses rituais mexem muito com a nossa parte psicológica também. Então, por mais que às vezes você não consiga um contato efetivo nas primeiras vezes, porque realmente isso é um trabalho que tem que ser insistido. Se você esperar que vai tentar aí dentro de um ano vai ter grandes resultados, então já indico que nem tente, né? Porque você vai se frustrar muito. É um caminho de várias tentativas, insistência, progresso, estudo. É como qualquer ciência.
O que tem de ruim é que a gente não tem um órgão regulador, né, que realmente afirma. Nós temos as ordens iniciáticas que servem para isso, né? Porque a maioria tenta estudar sozinho e aí tenta praticar sozinho e já nas primeiras vezes não consegue, não tem uma instrução direita, faz muita coisa errada e aí não tem resultado e às vezes acarreta um monte de problema para si mesmo, né? E as ordens acabam auxiliando nesse processo, né? Então você vai passar por um processo assim, que digamos está mais regulamentado do que você ir sozinho. E, obviamente, né, é necessário muito estudo. Se você entra nisso como um hobby, não vai dar certo, né? Ou você não vai ter resultado nenhum e vai acabar saindo disso depois de algum tempo. Mas as armas elementais, elas servem para isso, né? Justamente para fazer... como que eu poderia explicar? Ela serve para exteriorizar a vontade do mago. O bastão de comando, ele é a principal ferramenta que faz isso, né? Ele justamente representa a verdadeira vontade do mago, que é o que a gente mais treina dentro da alta magia, né? A nossa verdadeira vontade, chegar lá no nosso sagrado anjo guardião, descobrir a nossa verdadeira essência, o que a gente está fazendo aqui, além da nossa personalidade, né? Então, e as outras armas elementais são todas complementares, né? O cálice vai representar as emoções do mago, o controle das emoções, né? A adaga, dependendo da tradição, ela está relacionada ao ar, então ela serve para dissipar aquelas energias que estão ali no ambiente, energias negativas, né? A ponta da lâmina está relacionada a isso, né? Com dissipar energias negativas. O pantáculo, ele vai representar a terra, o poder de concretização, realização do operador, né? E o bastão, a sua verdadeira vontade, porque também é um dos instrumentos mais difíceis de se conseguir. E aí tem vários outros, né? A lista é infinita. Tem a vestimenta, o círculo, o altar, o espelho negro, o cajado. São vários instrumentos que a gente utiliza e dependendo do sistema que você está praticando, né? Tem coisas específicas também. Sim. E é interessante o que você coloca, porque quando nós estamos falando das armas mágicas, né? Ou dos instrumentos mágicos, talvez instrumento seja até melhor do que armas, não sei se o Frata concorda comigo, né? Mas de todo modo, elas podem servir para uma espécie de ponte entre o plano elemental e o plano físico, assim como nos auxiliar a entrar em contato com forças que estão fora também do plano elemental, estão até mais acima. Isso é um elemento importante. E aí, nesse sentido, você já deu exemplos, né, de várias armas mágicas e tudo mais, as principais. Como você diria, assim, resumidamente, ou pelo menos para ter uma ideia, para alguém que nunca teve contato com esse tipo de tradição e tudo mais, como você diria que se prepara uma arma mágica? Você poderia falar para a gente, sem entrar em nenhum sigilo, obviamente, né, e tudo mais. Então, antigamente, essa questão dos 4 elementos, né? Todo mundo que começa nesse caminho, eu indico, começa trabalhando pelos elementos. Então, a gente tem aí uma escadinha, né? Elementos, planetas, zodíaco. Então, começa dominando os 4 elementos. Até porque os 4 elementos, eles estão presentes em todos os planos. Quando a gente vê lá, estuda lá na Kabbalah, por exemplo, tem os Rael HaKodesh, que são os anjos mais sagrados, mais altos, que estão lá no nível de Keter. E justamente eles representam os 4 elementos mais primordiais. E esses 4 elementos nós vemos repetidos em todas as Sefirot. Em todos os planos tem os 4 elementos, em formas mais sutis ou mais densas. Então, primeiro de tudo, dominar esses 4 elementos internos. E aí sim você vai estar preparado para dominar eles externamente, que é isso que representa as 4 armas elementais, né? Então, dentro da Sanctum Solis, por exemplo, a gente oferece todo um treinamento que faz todo sentido lá no final, quando o cara chega no final do primeiro grau, ele vai entender tudo que ele foi proposto para ele fazer, né? Justamente porque tem todo esse passo a passo. Então, primeiro você deveria dominar essas armas, esses elementos internos, para depois dominar os externos, né? Antigamente, os magos passavam por um período de estudo muito grande, passavam pela prova dos 4 elementos, e aí sim fabricavam suas armas elementais. Quando a gente pensa nos 4 elementos, a gente pode pensar como o operador dominando o seu baixo instinto, né? A sua parte física. Então ele tá dominando as 4 esferas inferiores ali da árvore da vida também,
para quem conhece um pouco mais de Kabbalah, né? Então, cada esfera daquela também está relacionada a uma arma elemental. E quando você domina as 4, que você conseguiu construir as 4 e dominar aqueles elementos internos, ou pelo menos conseguiu ter clareza do que você tem de positivo e negativo em cada elemento e está trabalhando isso, então você já está chegando num nível mais próximo do 5º elemento, né? Do Akasha, ou do que seria o Sagrado Anjo Guardião, né? Nossa consciência mais superior. E que é ela que vai iluminar também, né, essa parte mais inferior, fazer essa parte inferior trabalhar em prol da grande obra, da realização da grande obra, né? E não colocar a nossa parte superior para trabalhar em prol dessa parte inferior, satisfazendo os desejos e coisas mais vis, né? Então, o domínio das 4 armas elementais seria isso. E na operação, né, na consagração dessa arma, então você está recebendo, de certa forma, uma outorga da espiritualidade que você chegou num nível, pelo menos, aceitável, né? E é isso que vai dar também o poder a essa arma. Perfeito. Lembrando que a gente lembra, a Golden Dawn falava bastante sobre isso, né? E não à toa associava esses elementos aos naipes do tarô. Isso, exatamente. Incentivava, né, o estudo do tarô, assim como da Kabbalah, para reforçar tudo isso que você está falando, né? Porque fecham-se, né, os ensinamentos. E a carta do mago, por exemplo, está lá em cima do altar do mago, tudo isso que você está falando aí. Uhum. Então, para quem gosta do tarô, aí eu até queria aproveitar, você falou uma coisa importante agora, mas aí seria só para o Frater Uziel fazer um parêntese, né, claro. Que obviamente não é o objetivo, mas da importância do estudo da Kabbalah dentro desse assunto que a gente está tratando hoje, né? Você já mencionou algumas vezes nas Sefiras, a importância para quem conhece, mas assim, o que você podia dizer como incentivo, né, para quem está ouvindo, vai ouvir, né, nosso podcast, sobre a necessidade de estudar Kabbalah? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu conheci uma pessoa, obviamente eu não vou citar nomes, né, mas nossos amigos aqui do meu lado conhecem, né, que dizia que a Kabbalah era muito chata e não servia para nada. Aí eu queria, justamente dentro dessa perspectiva nossa aqui, só uma palhinha tua sobre isso. Bom, a Kabbalah, como que foi? Eu vou contar agora um pouco até da minha história, né? Justamente, a primeira vez que eu tive contato com Kabbalah foi com uns 14 anos, que eu comecei a pesquisar sobre angeologia, e aí me deparei com 72 anjos cabalísticos, né? Quis entender o que era e tal, comecei a ler sobre cada um, vi que tinha as horas lá de atuação e tudo mais. Bom, quando eu tinha 14 anos, a internet não era como é hoje, né? Hoje eu já tô com uns 30, e naquela época, não, apesar de não ser tantos anos atrás, mas não tinha tanta informação quanto hoje, né? E nas minhas breves pesquisas, caí lá na Árvore da Vida, achei aquilo muito confuso, muito... Falei, não, vou ficar só na parte dos anjos, né? E passou um tempo, depois com 18 anos, eu comprei um livro, que era do Ali Al-Khan, né? Que é o Manual Mágico de Kabbalah Prática. E aí esse livro, nossa, me apaixonei. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Tem coisas aqui que eu não lia 2, 3 vezes e não conseguia compreender, porque foi o primeiro livro, e ali ele já escreve para quem tem conhecimento, né, do assunto. E fiz pesquisas, aí eu entrei no hermetismo, comecei a estudar hermetismo, peguei o livro do Franz Bardon, passei todas aquelas lições dele lá, que demorou 1 ano para eu cumprir tudo aquilo ali que ele propunha, né? E fui estudando, depois acabei me adentrando na magia egípcia, justamente dentro da ULN, né? E ali conheci a magia planetária também, mais a fundo, né? Já conhecia bastante de tudo isso, de ler na internet e tal, mas ali eu consegui realmente aprofundar o conhecimento, né? Porque tive toda a estrutura e o direcionamento de onde buscar mais. E aí eu comecei a estudar coisas fora daqui do Brasil. Porque, infelizmente, aqui a gente tem... Nosso conteúdo aqui é muito limitado, né? Então, comecei a pesquisar livros, traduzir livros, e aí foi que eu me aprofundei mesmo. Então, eu comecei a estudar todos os dias, eu separava 2 horas por dia para estudar e me aprofundar, e fui me apaixonando pelo assunto, e tudo eu via que tinha um fundo de Kabbalah. Então, eu ia
começava a estudar um negócio, tinha fundo de Kabbalah. Até mesmo dentro da magia egípcia tinha Kabbalah. E eu falava, não, eu preciso entender o que é isso, né? E aí eu comecei a estudar pela Kabbalah Hermética, que é essa que faz todo esse estudo do diagrama da árvore da vida, com vários panteões, tarô, astrologia, alquimia. E eu falei, não, mas eu quero conhecer mais, né? E eu fui indo e fui vendo que tinha mais coisas aí por trás. Aí eu cheguei na Kabbalah cristã, que é bem próxima da Hermética, né? Mas eu falei, não, eu quero conhecer o início, né? Eu sou aquele cara que quer ir lá na fonte da fonte. E aí eu comecei a me adentrar na Kabbalah hebraica. Então procurei orientação rabínica, comecei a estudar até mesmo o judaísmo, porque é difícil, eu diria que é quase impossível você Fora estudar do a Kabbalah contexto. hebraica. Oi? Não, fora do contexto do judaísmo é muito difícil. É praticamente impossível, você tem que estudar os dois, né, em conjunto. E aí eu me apaixonei ainda mais, então hoje eu consigo, assim, ter uma concepção geral, né, dessas 3 vertentes, e acho todas válidas, não acredito que uma invalida a outra, você consegue chegar num equilíbrio, assim, do que você vai aprendendo de cada uma das vertentes, né? E para mim é um estudo infindável e imprescindível também para quem quer atuar dentro da alta magia, né? Se você pega aí os escritores, Papos, Eliphas Levi, John Fortuné, não tem ninguém que não fala de Kabbalah, né? Então, assim, se você quer realmente entender o que você está fazendo e não só fazer, você tem que estudar Kabbalah, né? É praticamente impossível. É um estudo muito integrativo, né? Você não precisa ir para a Kabbalah cristã, hebraica, que tem um pouco mais de religiosidade. Se você quer aprender a Kabbalah num nível mais filosófico, Kabbalah hermética é ótima para isso. Você lida com símbolos, com filosofia. Você não precisa nem mesmo fazer nada prático, né? É só debruçar em cima dos livros ali, estudar o diagrama, estudar as cartas, astrologia, que você Na verdade, já vai isso é bastante coisa. já é bastante coisa, já é um estudo para a vida inteira e que causará, obviamente, transformações no teu interior, né? Você não precisa ter algo prático ali, rituais, etc., para causar essas transformações. São vários viés, né? A própria Kabbalah hebraica, você estuda a parte da gemátria, a parte da teologia, né? Entender a divindade, os olamot, a sefirot, tudo isso num estudo teórico. E tem a parte prática também, né? Sim, e se a gente está entrando num terreno que me parece interessante, no sentido de nós falarmos um pouquinho de aspectos práticos da magia. Então, pensando no nosso público, pensando especialmente naqueles que ainda não, ou foram iniciados, estão no começo da trajetória, ainda nem foram iniciados, você recomendaria quais práticas mágicas diárias você recomendaria? Assim? Você teria alguma recomendação nesse sentido? De alguma prática, algo que possa auxiliar nesse desenvolvimento? Com certeza. Bom, primeiro de tudo, para quem está começando, por mais que você queira ler tudo, conhecer tudo, a prática, então, tem que ser restrita dentro da tua capacidade, né? E você tem que ter também a humildade de dizer, não estou pronto para fazer isso. Então, é uma responsabilidade que você tem que ter consigo mesmo, né? De não dar o passo maior do que a perna. Encarar isso como uma ciência, realmente, as ciências ocultas. Então, se você entra aí numa faculdade para ser médico, você já não sai operando desde o primeiro semestre, né? Tem que esperar concluir o curso, fazer especialização, tudo mais. Dentro das ciências ocultas é a mesma forma. Então, no início, começa estudando, conhecendo, e aí, se você quer praticar alguma coisa, foca em rituais de energização e de limpezas. Então, uma vez por semana, faz uma limpeza mais pesada na tua casa, no ambiente, para purificar, tirar aquelas energias negativas que estão paradas, né? Diariamente, meditação, nem que for 5, 10 minutos diários, no momento que você vê que tem mais efetividade, né? Tem gente que tem um resultado melhor fazendo de manhã, outras no fim do dia. Então, vê qual horário que mais se adequa dentro da tua rotina e faz esse período de meditação. Pode ser uma meditação simples mesmo, de tentar esvaziar a cabeça, não é simples, né? Isso não é nada simples, você vai ver que é muito difícil concentrar só na respiração e não pensar em nada. Mas você já vai estar treinando uma das coisas mais importantes dentro da alta magia, que é o controle da sua mente.
Então, se você não tem paciência para meditar 10 minutos, não adianta você querer fazer um ritual de quase 1 hora depois. Você não vai ter a mínima concentração. Vai estar lá entoando os nomes divinos e pensando na tua conta, pensando na namorada, pensando no cachorro. Não vai adiantar, não vai ter resultado nenhum. Então, primeiro, dominar a mente, né? E isso só através de meditação. Eu fui um cara que quis negligenciar isso no início e vi que não ia ter outra escolha, né? E depois que eu, digamos assim, me deixei levar daí, fazer esse processo sem preconceito, tive muitos resultados, né? Muito melhor. E hoje é algo que eu gosto muito de fazer, né? Tem as meditações cabalísticas também. Hoje, às vezes, eu prefiro fazer uma meditação do que um ritual. Então, depois de algum tempo que você cria também uma maturidade, assim, a concepção vai mudando, né? Os teus conceitos, as tuas opiniões mudam um pouco. Porque no início a gente tem muito essa euforia de querer fazer o ritual, né? Ter esse contato e tal. Mas depois de algum tempo, você vê a responsabilidade que é mover forças espirituais. Então, você não faz isso por qualquer motivo, né? Sendo que tem outras ferramentas que você pode utilizar para chegar nos mesmos fins. Então vai tudo realmente assim do estudo e progresso, né? Mas voltando na pergunta... Você acha... Depois eu te faço uma também. Então, assim, uma limpeza mais pesada e rituais de energização, tipo o Pilar do Meio, é um ótimo ritual para você fazer para se infundir com essas energias positivas, né? Ritual menor do pentagrama também, você pode usar ele no sentido de invocação para atrair energias positivas. E vai ter outros rituais dentro de outras vertentes, né, que fazem esse trabalho. Aí, dependendo da vertente da pessoa, ela vai conhecer esses rituais, mas, num modo geral, banimentos, limpezas e rituais energéticos, para quem está iniciando, né? De uma certa maneira, você acabou respondendo, né? Eu ia te perguntar sobre o ritual menor do pentagrama, que é muito famoso, né? E o pessoal usa de uma maneira, às vezes, até só por usar sem saber o que está fazendo, né? E então você, quando menciona, que eu acho que acabou se popularizando, tem o ritual, né, de invocação, né, e tem o de banimento. E eu queria só que você falasse assim rapidamente, já que você mesmo já mencionou, sobre essa questão dessa diferença, né? Porque o pessoal usa indistintamente, né, e às vezes também não sabe nem a diferença entre evocação e invocação. Então, o ritual menor, os rituais menores, eles são rituais gerais. Então, você lida com as forças num modo mais geral, né? De invocar ou banir. Quando você invoca no ritual menor do pentagrama, você está invocando forças superiores. Mas para fazer isso, então você já teria que ter feito uma limpeza no lugar. Então, quando você vai trabalhar com o ritual menor do pentagrama para invocar as forças superiores, previamente você tem que fazer uma limpeza no ambiente. Pode ser uma defumação, rezando algum salmo, ou alguma oração de limpeza, né? Algum banimento de preferência que a pessoa conheça, uma defumação no lugar, algo assim. E aí depois sim trabalha com o ritual menor do pentagrama de invocação. A gente sempre tem que pensar que antes de qualquer trabalho, o ambiente tem que estar limpo, né? Então, se você vai trabalhar para puxar uma energia positiva, primeiro limpa o ambiente. O ritual menor do pentagrama de banimento, ele serve para isso. Mas se você vai utilizar ele para invocar, então não dá para fazer primeiro o de banimento e depois o de invocação, não vai fazer muito sentido, né? Então, primeiro você limpa o ambiente com algum outro ritual e depois utiliza o ritual menor do pentagrama para invocar essas forças, né? E o de banimento ele serve para isso, para banir formas de pensamento, coisas assim. Ele tem funções que muitas pessoas às vezes não conhecem. O ritual menor do pentagrama de banimento ele pode ser usado para você se livrar de vícios, comportamentos obsessivos, né? Você pode visualizar esse comportamento, essa obsessão, algo que tenha esse distúrbio de comportamento, né? Você pode visualizar ele plasticamente no centro do círculo onde você se encontra e toda vez que você faz lá o sinal do entrante, você imagina que está expulsando ele dali. Então isso causa também uma transformação não só espiritual, mas inconsciente psicológica também, né? Todos os rituais eles sempre vão mexer no nosso inconsciente, na nossa parte psicológica física, digamos assim, né? Não só na nossa parte espiritual. Então ele tem essas outras funcionalidades. E tem alguns autores que vão mais além ainda, né? Tem o Damien
Eccles, se não me engano, é um americano, que foi um cara que ele ficou preso injustamente na solitária, inclusive, por muitos anos. Se não me engano, foram 18 anos, por um crime que ele não tinha cometido. E ele começou a estudar a alta magia, né, dentro da prisão. E ele desenvolveu várias outras formas de se trabalhar com o ritual menor do pentagrama, invocando forças sefiróticas. Eu nunca cheguei a testar os métodos dele, assim, mas achei bem interessante, né? É interessante isso. Lembrando que o desenho do pentagrama vai mudar, né, para um caso ou para outro, para banir ou para invocar. Exato. Sim, exatamente. Assim, é muito interessante quando você aborda essa questão, porque nós não estamos presos a determinadas dinâmicas, ou formatos de ritual, mas ele já tem uma tradição que nos condiciona. Mas é possível, com determinada vontade e experiência, o sujeito até inovar. Mas para chegar nesse nível, é preciso muito estudo e muita prática. No caso desse que você citou, o rapaz que estava preso, sem dúvida alguma, ele tinha muito tempo para planejar isso e muita vontade de fazê-lo. Veja, ele estava numa situação de privação de liberdade, né? E aí eu acho interessante isso, porque não é incomum nós vermos pessoas defendendo a ideia de que podemos prescindir totalmente da parte quase litúrgica, vamos dizer assim, da magia cerimonial e já ir direto inventando coisas. Quando, na verdade, me parece, não sei se você vai concordar, que nesse caso, o que vai acontecer é que você criou fantasias na tua mente. E só, né? Até você conseguir o domínio dessas forças, de modo que você possa usar os elementos em combinação diferente, né? Por exemplo, como você disse, né? Entrar em contato com forças sefiróticas usando o ritual do pentagrama, etc. Olha, não é simples. Então, quer dizer, é importante ir do início, do mais básico para o mais complexo, né? E não o contrário, senão o sujeito se perde, né? Penso que é mais ou menos assim. Exatamente. Até para fechar a história desse autor, ele atribui a liberdade dele à alta magia, porque depois que ele chegou no nível, ele começou a trabalhar só para ser libertado, né? Só para conseguir provar a própria inocência. E foi que ele conseguiu, e ele foi liberto, né? Depois de 18 anos, conseguiu provar a própria inocência e ele foi liberto, porque ele estava até para ser executado, né? Foi considerado pena de morte. E depois de algum tempo que ele estava preso, né, ele ia para a cadeira elétrica, e aí ele conseguiu a inocência dele, então ele ficou bem feliz, né? Sim. É bem interessante a história desse autor. Você sabe se tem em português os livros dele? Existe? Não. Tem traduzido em português, não, né? Não, infelizmente não tem. Interessante. Ele literalmente viajou da severidade para a misericórdia. É isso aí. Ele conta, ele tem umas experiências muito interessantes, assim. Inclusive, tem um material dele, assim, que tem em português. Ele fez parte de um podcast, justamente, que virou desenho na Netflix, o Midnight Gospel. Ele tá, se não me engano, é o segundo, terceiro episódio dessa série. Ele que é um entrevistado, né? Ele tem um personagem lá e tal, mas ele que foi o entrevistado, ele conta uma parte dessa história dele, né? Daí ele justamente fala sobre a alta magia nessa entrevista. E é bem interessante. E realmente foi algo que auxiliou muito a vida dele, né? Só que tudo que ele fez ali, ele fez com base em experiência e tudo mais. Beleza, né? O operador, claro, ele tem que ter as experiências, né? Senão vira o mago do sofá, que a gente fala, né? Que só lê e não pratica nada. Sim, mas as pessoas, elas têm o costume de ler as coisas esporádicas, soltas, e junta tudo, vira uma salada de fruta. Então, não é muito raro eu ter pessoas que vão me passar ali uma rotina ritualística, alguma coisa que está fazendo besteira, né? Tá misturando coisa, tá criando até problema. Teve alunos que, na sua rotina diária, assim, ele estava invocando os 4 elementos juntos, os elementais. Ele queria invocar os 4 elementais ao mesmo tempo. Eu falei pra ele, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. E ele falou, não, eu vou invocar os 4 elementais e daí eu vou chegar no 5º elemento e tal, que eu li, não sei aonde.
Eu falei, se você leu isso aí, pelo amor de Deus, esquece, deleta da sua cabeça, que você vai criar uma confusão do teu lado. Sim. Daqui a pouco ele vira o quinto elemento, se bobear. Exatamente. Vai se tornar sutil rapidinho. Pois é. Assim, eu conheço uma pessoa que, obviamente, eu vou preservar, né? Nunca vou dizer nome, nem local de onde vive, nada disso, tá? Mas se essa pessoa nos escutar, ela vai lembrar disso. Certa vez, o indivíduo, ele achou que ele já era um alquimista. Começou a fazer um elixir, né? Começou a fazer um elixir. E terminou envenenado. Teve que ir para o hospital e tudo mais. Porque ele não sabia a diferença entre o mercúrio, elemento químico, e o mercúrio alquímico. E aí, o que o rapaz fez? Pegou aquele... A sorte é que ele não usou aquele mercúrio que comumente está nos termômetros. Estava, né? Hoje em dia não, hoje em dia é digital. Né? Nos termômetros, etc. Ele pegou mercúrio cromo. Né? Uhum. Olha isso. Fez a solução de mercúrio cromo. Né? E bebeu. Né? Então, assim, se existe alguma coisa que a gente nunca pode duvidar, é a capacidade humana para confundir a erudição com sabedoria. Né? E às vezes nem isso, né? Às vezes o sujeito tem uma falsa impressão do seu próprio conhecimento que o impede até de aprender, às vezes. O cara pensa que ele já é o mago supremo desse plano, porque ele viu 2 filmes do Doutor Estranho, então ele já sabe tudo. Não é assim, não. Sabe, né? Tudo. Sabe tudo, né? Olha, pro cara achar que ele sabe tudo é porque ele não estudou nada, hein? Exatamente. Nada. Exatamente. Se você começa a estudar muito, você vê que ele não sabe nada e tá longe. Não, pois é. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer uma pessoa também com uma experiência grande, tá? Estava aí, né, na casa das 5 décadas também trabalhando com magia, e ele dizia para mim o seguinte: não tem um dia que eu não aprenda alguma coisa dentro dos mesmos trabalhos. Ele dizia para mim, né? E aí ele viveu até os 90 e poucos anos. Aí você imagina, né? O cara aprendendo todos os dias. E ele era, mas ele não se considerava como um sábio, um auto-iniciado, etc. Mas os resultados que ele conseguia davam testemunho dele, né? E isso que é bacana. Não, e quando só sei que nada sei, né? Por aí. Ver os sábios que já passaram na história, você vê que é realmente assim uma coisa que vai demorar ainda vidas, né? Você pode chegar num nível de conhecimento e tal, mas num nível de ser sábio mesmo, igual os da antiguidade aí que a gente tem registro, é difícil. É difícil mesmo. Frata, a gente tinha vários aí, né? E é o que eu chamo de sabedoria axilar, né? Eu conheço vários que estão sempre tirando xerox de tudo você tem que tirar xerox, tirar xerox de tudo quanto é ritual. Aí pergunta pro cara, eu conheço vários, como eu te falei, e aí, que leu, praticou e tal? Não, eu tô estudando e tal. Aí coloca, é o que eu digo, coloca embaixo do sovaco, né? Sabedoria axilar, e acha que por osmose ele vai aprender. E, infelizmente, o máximo que vai arrumar é problema, né? Se tentar fazer alguma coisa de qualquer jeito. Na verdade, eu queria aproveitar pro... Claro. Opa, não, desculpa. Não, que eu queria, antes da gente encerrar, pedir também pro Frater Uziel. A gente já falou de alguns livros aqui, estávamos nesse ponto até. Se ele indicava que leituras, né? A gente está falando de um público amplo aqui, geral, né? Alguns livros já foram mencionados, alguns autores também já foram, mas a gente podia deixar a indicação de algumas obras, né, básicas, independentemente de estar em PDF, ou de repente até não necessariamente em português, né? E se o Frater Uziel podia deixar mais algumas sugestões de leitura. Olha, bom, O Caminho do Adepto, né? Franz Bardon, esse acho imprescindível aí para quem quer começar por essa parte do controle mental e tudo mais. A Cabala Mística, de John Fortuné, acho sensacional esse livro, já li umas quantas vezes. O Poder da Magia, do Israel Regardie. Bom, todas as obras dele são sensacionais, né?
Dogma e Ritual de Alta Magia, obrigatório. Sim. E esse livro você pode ler ele na sequência 2 vezes. Uma você lê de cabo a rabo, né? E a outra você lê um capítulo do Dogma e um capítulo do Ritual ao mesmo tempo. Né? Essas 2 formas aí. Você vai conseguir ter uma outra compreensão do livro. Né? Perfeito. Sim. Eu acho que esses são, assim, os principais. Vai ter vários outros. O Tratado das Ciências Ocultas, Formulário de Alta Magia, do Piob. Do Piob. Esse eu gosto muito. Esse ele é bem, assim, te direciona bastante, elucida bastante, de um modo geral. Magos, do Francis Barrett, né? Esse é um livro que ele compilou muita coisa. Então lá tem numerologia, tem magia planetária, tem cabalá, tem magia natural. Ele fez um compilado, assim, do que o mago tem que estudar, né? Acho esse livro é interessante, que ele te dá um norte do que você buscar depois, né? Então é bem interessante também. Perfeito. Os 3 livros de filosofia oculta do Agripa, né? Talvez. Esse também é obrigatório. Sim. E observe são livros realmente... E são livros para ter consigo, né? Eu diria que são livros que a gente não deve ler uma vez só, né? Deve tê-los sempre à mão. É consulta, né? Consulta, exatamente. Bom, a gente poderia ainda ficar algumas horas aqui, mas devido ao nosso formato, né, do podcast, e a gente vai caminhando para o final. Então eu vou passar para as considerações finais do nosso convidado, depois do Frater Adílio, para que a gente possa ir se encaminhando para o final desse podcast, e já deixando o convite para que retorne outras vezes para tratar desse e de outros assuntos do seu interesse, viu? Com certeza. Frater Uziel, aproveita. Desculpe te interromper, mas seria interessante você falar dos cursos, falar da Ordo Sanctus Solis. Acho que é um momento importante, porque é um fechamento interessante para toda essa conversa nossa. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Quando quiserem, estou sempre à disposição aí para fazer esse bate-papo. Com certeza eu volto aí, se me chamarem, estou aí de volta. E sobre a Sanctum Solis, né, é uma ordem que já está aí há mais de um ano agora, já completou um ano de existência. Já é um projeto meu de anos. Então, desde que eu comecei nessa jornada, depois de algum tempo que eu já estava estudando, eu tinha o sonho de um dia, né, poder estruturar uma ordem, ensinar as pessoas, né, todos esses ensinamentos que fizeram muita diferença na minha vida. E minha ideia sempre foi passar de uma forma, da forma que eu senti falta, né? Eu senti muita falta da forma como eu ensino lá. Eu gostaria de ter encontrado um lugar desse jeito, né? Então foi pensando assim que eu estruturei os ensinamentos, estruturei a forma do relacionamento, né, de nós ali dentro da ordem. Então tudo isso é o que eu gostaria de ter encontrado, é o que eu tento trabalhar hoje para proporcionar para o pessoal, né? E a Sanctum Solis é realmente para quem quer trilhar essa jornada iniciática, para quem quer fazer isso com responsabilidade, né? Para quem quer fazer isso com dedicação. Então, se você quer aprender para, sei lá, para brincar, ali não é o lugar. Realmente a gente aceita poucas pessoas, não é um grupo muito grande. Tem todo um processo de afiliação, né, de aceitação, que é bem rigoroso. A gente tenta deixar isso o mais rigoroso possível, por se tratar de um ensino à distância. Então, a gente tenta se infiltrar o máximo possível a entrada do candidato, para ter a certeza de que vamos manter nossa egrégora como ela é hoje, né? Lá dentro a gente faz bastante trabalho voluntário, fazemos rituais coletivos para cura. Então os membros trazem as pessoas que estão com problemas de saúde, né? A gente se organiza, todo mundo faz o ritual na sua própria casa. Isso geralmente a gente faz uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses estamos fazendo um ritual desse. Já teve meses que a gente fez 3 vezes dentro de um mês. A gente faz rituais coletivos externos também, já fizemos 2 esse ano, onde a gente cobra R$20 de quem quer participar. Eu faço o ritual, ensino as pessoas como sintonizarem no dia do ritual, e toda a verba a gente destina a doações, né? Em março a gente conseguiu mais de R$1.000 e deu cerca de 500 produtos, giletes, escova, sabonete,
um monte de produto que ajudou muitas famílias, né? A gente doou para uma ONG aqui da cidade e atendemos mais de 100 famílias aqui da região. Então a gente incentiva também esse tipo de trabalho, né? E para quem quer aprender magia sem ter tanta responsabilidade, sem ser também uma magia tão responsável, digamos assim, no sentido de complexidade, de mexer com forças tão superiores, né? Mais expressivas, digamos assim. Então a gente tem o Colégio Cadabra, onde nós ensinamos outras vertentes também, né? Lá, tipo, por exemplo, tivemos cursos de magia com espelho negro, magia com anjos cabalísticos, tem o Octo também, que ele opera mais na parte oriental, então ele tem o curso de magia com chakras, magia com Ganesha, onde ele ensina mantras, yantras, mudras, e dentro de um sistema mais voltado realmente para magia, né? O Caminho de Jade também, que é uma ordem que ele está inaugurando agora, um projeto que ele já tem faz tempo também, que visa mais esses estudos orientais, né? E que mais? Agora a gente está lançando o workshop de Kabbalah e Prosperidade e o workshop de Aumentando os Resultados na Alta Magia, né? Onde eu vou passar várias ferramentas, técnicas que vão auxiliar a pessoa a ter mais resultados dentro das práticas. E para quem entra lá no colégio, a entrada é gratuita, né? Só tem que falar com a gente, passar por uma breve entrevista. Recebe o workshop de Fundamentos da Alta Magia, que é um workshop puramente gratuito. Quem está lá dentro não é cobrado nada para participar, né? Basta ter o interesse de aprender. A pessoa tem o direito de votar nas lives, nos assuntos das lives, e mandar perguntas para a gente responder também nessas lives, que são como se fossem aulas abertas, né? A gente sempre faz estruturando como uma aula aberta. Basicamente é isso. Vão ter muitos mais cursos ainda. Assim, ó, a gente tem uma lista de 22 cursos ainda a serem lançados. Vai demorar, mas um dia sai. Perfeito. Muito bem, Fred. Muito bem, parabéns. Eu acompanho o trabalho deles, é muito bom. Né? Só queria deixar esse registro aqui. O trabalho excelente, não à toa a gente está convidando a participar hoje aqui. Ele mencionou o curso de espelho negro, né? Espelhos negros. Lembrando que a Sabedoria Arcana, eu recomendo o curso, né, do Frate Uziel. E lembrando, a Sabedoria Arcana lançou recentemente, né, um livro do Paul Cedi sobre os espelhos mágicos. Está lá na nossa página do Clube de Autores. Então, é um bom curso para quem puder fazer. Vai juntar aí bastante informação. Uhum. E é isso aí, basicamente isso. Excelente trabalho. Não, parabéns. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo elogio, né? Que bom que vocês gostam aí do trabalho que a gente faz. Realmente é muita dedicação que a gente tem. Sim. Eu não tenho um dia que eu acho que eu estudo menos do que 2 horas. Uhum. Sou aquele cara, eu acordo 6h30 da manhã, mas só começo a trabalhar às 9. Então, das 6h30 às 9 eu passo tudo fazendo minhas práticas. Na hora do meu almoço também, eu geralmente venho para casa e estudo de noite, sempre estudo um pouco antes de dormir. Então, eu sou um cara que, nas minhas horas vagas, praticamente estou sempre fazendo isso, né? É realmente bastante dedicação que eu tenho. E faço por amor, assim. Esse não é o meu trabalho, né? Eu tenho outra fonte de renda. Isso eu faço realmente porque eu gosto de passar esse conhecimento. E é um assunto que me cativa cada vez mais. Perfeito. Tem um canal, né, no YouTube. Tem um dia específico para o lançamento de alguma live, alguma coisa? A cada 15 dias, né? Todas as terças. 2 terças no mês, na verdade, a gente lança uma live. Perfeito. Ok. Muito bem. Bom, foi um prazer enorme te receber aqui. Sim. Realmente. Não, sem dúvida. E nós vamos encerrando aqui por hoje, desejando saudações fraternais, saudações arcanas a todos aqueles que acompanham o nosso podcast. Não deixem de olhar as nossas redes sociais, no Instagram Sabedoria Arcana, Facebook Sabedoria Arcana e no nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, pois ele tem sempre novidades, além, é claro, desse podcast que sempre traz convidados interessantes, temáticas não menos interessantes. Então, saudações arcanas a todos e até a próxima.